Hoje o projeto de dois amigos inseparáveis, Dominique e Randy. Não tem um dia que a gente não se vê. Projeto de bons amigos. Que delícia! Os amigos querem muito tirar o Chevrolet Sedan Delivery 1955 do Dominique da garagem do Randy e rodar com ele por aí. Esses carros são muito maneiros. Vai dar trabalho, mas vai ser divertido. Com a ajuda do Invasão de Garagens, os amigos vão finalmente realizar um sonho de 20 anos. Tadá! E no 7º dia, ele disse que haja motor. Invasão de Garagens. Olá, invasores. Meu nome é Randy e eu sou amigo de infância do Dominique. Em 99, ele comprou um Chevrolet Sedan Delivery 55. E esse era um belo carro. Era para ele e o pai reformarem juntos. Mas 2 anos depois, o pai dele acabou falecendo. E não muito depois, a mãe dele acabou ficando muito doente. E o Dominique passou anos cuidando dela até que ela veio a falecer. Depois, em 2008, durante uma tempestade, o telhado da garagem desmoronou e caiu sobre o carro. E depois, o carro acabou ficando na minha casa. Então, invasores, vocês podem ajudar meu amigo? Que dia gostoso pra passear, né? O dia tá uma delícia, eu amo esse clima. O dia também tá bom pra ver outro carro. Dessa vez é um Chevrolet Sedan Delivery 1955. O Dominique, o dono dele, comprou esse carro em 1999, mas ele só andou com ele no máximo uns 200 quilômetros. Minha nossa, isso é uma loucura. O carrinho deve estar morrendo de tédio. O Dominique passou por maus bocados e pensou em vender o carro. Mas o melhor amigo dele disse, cara, não vende, eu te ajudo. Ele pode ficar na minha garagem até a gente dar um jeito. Ele é ou não é um amigo sensacional? Toda vez que o Dom tentava dirigir o carro, ele se frustrava. Sempre tinha um problema e o carro nunca ficava como ele queria. E por vários motivos, ele não teve recursos para terminar a reforma. Mas o Randy pediu ajuda para os invasores. Então, cabe a nós fazer esse carro funcionar. A gente pode dar uma volta nele depois de pronto? E se transformasse ele num conversível? Aí, eu gostei. Eu adoro cortar carros ao meio. Eu sei bem. Não seria a primeira vez. Eu não sei. Que coisa boa, vocês dois andando de conversível. Viu? A Bog queria sentir o ventinho, certo? Aí, não foi uma culpa em mim. Você também tava adorando. Verdade. Nisso eu acredito. Oi. E aí, beleza? E aí, tudo bem? Bruno, Joe e Bog. Quem é o Dominique e quem é o Randy? Eu sou o Eu Dominique. sou o Randy. Muito prazer. Conta um pouco sobre o seu 55. É um Chevrolet 55. É um Hot Rod que eu comprei em 1999. E tá parado há um tempinho já. Me falaram que tá parado há um tempão. 1999. Nesse tempo, ele passou de uma garagem para outra e até ficou alguns anos ao Poxa relento, vida. sabe? Mas ele já tá com você há mais de 5 anos, Isso. não é isso? Isso aí. Nossa. Nossa, que amigão. É um Você tem grande muita amigo. sorte. Você pode abrir a garagem pra gente ver como ele tá? Beleza. Tente não se empolgar. Ai, eu não consigo. Eu tô muito empolgada com esse carro. Nós nunca fizemos um desses. É nossa primeira vez. Maravilha. É a primeira vez. Esses carros são muito maneiros. Eu sou gamadão. Mesmo. Ele não parece estar num estado muito ruim, principalmente por estar parado há tanto tempo. Eu imagino que tem um pipi no outro. Eu notei que tem alguns amassadinhos na lataria. O que aconteceu, hein? Então, nos anos 2000, deu uma forte ventania. E um tronco de árvore dessa grossura aqui caiu em cima da garagem onde o carro estava. Todas as vigas despencaram em cima do carro e causaram um amassadinho de 10 centímetros no teto e outro no paralama dianteiro. E o carro ficou preso. Como a garagem não tinha outra entrada, eu tive que pedir pro meu tio arrancar a porta dela com um guincho. E foi assim que tiramos ele de lá. Ele é um sobrevivente. Ele é um Isso só sobrevivente. confirma que cada arranhão tem a sua história. Apesar de eu não querer ter esse tipo de história, né? Legal, Enfim, a gente pode vamos dar ver uma de olhadinha? perto. Ai, ele tá como ele tá bastante- por dentro. Tem cheiro de velho, né? Você nota que ele tá parado há um Cheiro de tempão. mofo. O painel original é muito legal. É. Vamos dar um jeito de manter isso. Mas o resto tem que ser trocado, cara. Vai dar um trabalhão. Eu disse uma vez e repito, eu não suporto cilindros mestres simples. Eu acho muito perigoso. Então, vamos dar uma melhorada nos freios? Mas por que parar por aí, né? Que tal colocar direção hidráulica nesse carro? Que chique. Nossa. Eu curti a ideia. E que tal ir mais além e pôr A ideia é ar-condicionado? doida, mas eu amei. Hein?
O que você acha? Joey, tá nas disso que eu tô nuvens, né? falando. Eu sei. Se bem que vai dar mais trabalho pra mim, não é eu não? sei. Uma mas outra vai ser coisa. legal. Eu tava reparando que ele tá um pouco tenso pra um dos lados, não é isso? Eu tô tentando alinhar, Bruno, mas sozinho não dá, né? Eu assim tenho não, força. cara. Vamos ter que mexer na suspensão dianteira. Quando ele funcionava, ele rodava bem? O motor parecia bom? Olha só, ele até tava bonzinho. O motor dava até uma sacolejada, sabe? Mas... Uma sacolejada boa ou ruim? tomara Porque que tem seja pela diferença. sacolejada de carro potência. potente, mas não é feito pro dia a dia. Então, eu queria que ele ficasse mais seguro e confiável. É isso que eu queria. Certo. Tá. Pode deixar, cara. Tá bom. De qualquer maneira, a gente vai ter que tirar o motor pra facilitar a nossa vida aqui. Então, por que a gente não dá uma boa olhada em tudo pra ver se ele tá em ordem, hein? Afinal, Cara, ele no tá vídeo parado há que o muito Randy tempo. mandou, ele disse que em 20 anos você só andou 200 quilômetros com ele. É isso mesmo? Eu tô reparando numa coisa. Falta alguma coisa. Onde está o capô? Ele tá ali, mas tem um pequeno problema. Agora ele veio falar dos problemas. Você Agora viu que só? começa. É. O que é isso? Ventilação. Mas ventilação Que pra droga é quê? essa? Sei lá. Não fui eu que fiz. O que fazer com o furo do capô? Bom, em algum momento, algum outro dono colocou um blower nesse carro, ou sei lá o quê, mas o Dominic não quer seguir por esse caminho, né? Então, agora eu tenho que colocar na lista uma maneira de tentar consertar esse problema. Temos que dar um jeito, porque é horrível. Nada bom. Vamos chamar os meninos pra Vamos cá. correr, o pessoal vai dar um trabalhão, mas vai ser bem divertido. É. Vai ser maneiro. A galera tá vindo. Fala, Ronnie. Quem é que fez essa Sei bagunça? lá, a culpa não é minha. Uma coisa que eu percebi de cara é como o Randy é um grande amigo do Dominic. O Randy quer montar a rampa. O cara não quer perder tempo. Afinal de contas, ele tá guardando o carro há muito tempo. Sem falar que foi ele que o inscreveu no programa. O cara deve gostar mesmo do Dominic e quer que o amigo possa finalmente dirigir esse carro. Eu acredito que o carro esteja comigo desde 2015, mais ou menos. O Dominique nem gosta muito de ver ele parado, porque ele sente que não ter terminado a reforma é uma derrota. Onde monta as bancadas? Quando ele comprou o carro, eu acho que foi em 99. Ele e o pai estavam super animados para reformar todinho. Mas 2 anos depois, o pai dele acabou vindo a falecer. E a verdade é que, nesse caso, o carro não estava nem perto de funcionar novamente. Ele era muito importante pra mim, mas eu não tinha ânimo pra reformar ele sozinho. Eu tava muito deprimido. Ele ganhou um valor sentimental e traz muitas lembranças do meu pai, da minha mãe. Eles queriam ver o carro pronto. O Randy não queria que o Dominic se desfizesse do carro, por isso ele deu um jeito de guardar na garagem dele. E agora, finalmente, ele vai poder ajudar nessa reforma que se tornou um projeto de bons amigos. Bogey, vamos chamar o Joey pra repassar o que vai ser feito? Isso aí, bora lá. Joey! Ele tá tão animadinho, né? Olha como ele tá animado, ele veio correndo. Cara, ele vai dar um trabalhão. O carro é grande, o interior sozinho vai levar uma semana pra ser reformado. Vamos tirar o motor para dar uma boa olhada por dentro, mas também para ajudar na instalação da direção hidráulica e na troca do sistema de freio. E também não Com esqueçam certeza. do... Do ar-condicionado, a ideia do Bruno. A suspensão dianteira deve estar com alguns probleminhas. O escapamento também, é claro, além de todo o resto. E como é que tá essa fiação? Eu nem quero imaginar. E ele merece rodas e pneus novinhos, vocês não acham? Não diz isso. Ou seja, praticamente tudo. Tudo. Acho que apesar de Então tudo, tá o carro vai decidido. ficar muito legal. Vai ficar maneiro mesmo, eu não tenho dúvidas. E aí, Ronnie? Pode vir no meu escritório, por favor? Aí embaixo? Pode entrar. Eu quero bater um papo com você sobre a situação da suspensão. Entra! Aqui é- aconchegante aqui, né? Que delicinha! E aí, o que a gente vai fazer? E aí, o que vamos fazer? Tá tudo uma bagunça. Tudo isso aqui tem que ser substituído, isso aqui também e... Vamos trocar e rebaixar. Né. E a suspensão Só um é pouquinho. pequena. É. É ambicioso. Como a traseira já é baixa, vai acabar nivelando. Tudo bem, por mim tá ótimo. E não se esquece, Isso já é. já era. Tudo. Os discos de freio. É, Fechou. tudo isso aqui já era. O pivô da suspensão e os amortecedores têm que ser dos Isso. bons, hein? Com certeza. E vamos aproveitar para pôr direção hidráulica. Tem bastante espaço pra trabalhar aqui embaixo. É o que mais tem aqui. Depois de desmontar tudo, a gente pode tomar um chazinho. Que tal? Um chazinho? Tem lugar pra mim? Eu acho que Quer não. participar. Enfim, acho melhor a gente começar.
Eu tô desmontando o interior enquanto o pessoal desmonta o restante. Tem mostradores desse lado, então ele deve ser do começo do século, quando precisava de 2 pessoas para dirigir, uma para ler os instrumentos e a outra para acelerar. É brincadeira, gente. De qualquer jeito, eu vou tirar os bancos e o carpete e preparar para reformar o interior para deixar esse carro muito mais bonitão do que ele tá agora. Mas eu vou pôr os mostradores do lado do motorista, talvez seja uma boa ideia. Como a gente vai substituir a suspensão toda, eu nem vou perder tempo desmontando cada peça. Vamos trocar a mangueira do fluido de freio. Eu prefiro cortar esta para não desperdiçar o meu tempo. Ai, caramba. Agora foi. Prontinho. Agora eu vou buscar as ferramentas e mandar ver. Se vai ter freio a disco na traseira, por que não colocar na dianteira também? Ai, parafusos enferrujados. A suspensão dele já tá lá uns 20 ou 30 anos, então... Tenta aí. Prova que eu sou fraca, Eu não vou problema. provar que você é fraquinho. Caramba, tá bem preso, hein? A suspensão precisa muito ser trocada. É isso aí. Eu não sei se eles vão querer rebaixar, mas eu sempre quis ele rebaixado. Aí, Bug, é mole? Tem quem é mola-mola? Que bobo você. O Dominique estava ansioso para mexer no carro e o Randy queria muito ajudar, então a gente pôs os dois para desmontar a dianteira, né? Essa parte já foi. Quer a parafusadeira? Eu quero. Eu nem lembro da última vez que mexemos num carro juntos. Eu acho que deve fazer mais ou menos uns 10 anos que mexemos nesse carro. Diz aí, Dom, tá ansioso pra dirigir ele? Eu tô sim, ainda mais depois de tantos anos. Eu não vejo a hora, cara. Vai ser bem legal dar umas voltas, hein? A gente se conheceu ainda moleque e somos amigos desde então. Era como se fôssemos irmãos, estávamos sempre juntos. Nas férias do meio do ano, a gente vivia na garagem do tio dele, ou na do irmão dele, que tinha um Chevrolet 1957. A gente punha capacete e brincava de dirigir, uma vez de cada um. E foi assim que nos apaixonamos por carros. Reformar o carro com Dom vai ser bem bacana, porque essa deve ser a vez que vamos passar mais tempo juntos nos últimos 3 anos. Além do Randy me inscrever no programa, ele pegou folga no trabalho e deixou a família para vir ajudar. E isso é muito legal. É muito legal. Ao seu lado foi facinho. E estamos na maior correria para tirar o motor, a transmissão e o diferencial desse carro ainda hoje. Eu tô tirando o eixo cardan e dando uma olhada nas coisas que não estão ruins quanto eu imaginei que estivessem, mas o escapamento vai ter que ser substituído porque ele tá completamente enferrujado e o silenciador tá todo ferrado e tem um furo na lateral que cabe meu dedo e isso não é bom. E terminando aqui, eu vou tirar o restante. Tomara que não demore muito até a hora de montar de novo. Ai, prontinho. Ei, Joe, vem aqui dar uma olhadinha. Claro. Eu acho que algum guincho causou um estrago aqui, hein? Ai, olha só. Isso aqui, ó, já era. É. Ai, caramba. Isso daí é um grande erro. Uma coisa é fato, você não deve prender o guincho na estrutura do chassi só porque tem um furo ali, porque senão estraga mesmo. Outra coisa que você tem que levar em consideração é que esses carros antigos enferrujam de dentro pra fora. A viga pode até estar bonita, mas se você prender o gancho de um guincho nela e sair pela estrada guinchando o carro, quando você menos esperar, a viga vai arrebentar e o carro vai ter que parar no ferro velho, o que seria um desastre. Nesse caso, vai dar pra dar uma soldada aqui e vai ficar tudo bem. Pelo menos ele não tá podre por dentro. Não, ela tá boa. Tem pontos de ferrugem, mas poderia estar bem pior. O carro tá mais inteiro do que eu esperava. Quer dar uma mão ali na frente? Eu adoraria. Aí, faz um favor pra gente. Talvez. Pega mais leve no trabalho, você tá humilhando o Bruno. Segura. A primeira ordem do dia é desmontar o carro. Os bancos dianteiros foram uma das primeiras coisas que nós desmontamos. Mas o que nós estávamos bem ansiosos mesmo para tirar era o motor. Tá tudo pronto aí, meninos? Aí, fica de olho aí na frente, beleza? Parece que ainda não tá pronto. Se o motor um dia esteve bom, com certeza não deve estar mais, depois de tanto tempo. Prontinho. Tadã! E no 7º dia, ele disse que haja motor. Só depois de tirar o motor e a transmissão, nós pudemos ver se o que o Dominique achava que tinha, ele tinha. Quem é que vai tirar o eixo traseiro?
Eu não. Eu não. Eu não. Um dos maiores problemas que encontramos foi o diferencial, que estava regulado para um propósito diferente daquele que o Dominique queria. Ele estava regulado para corridas. Quer levantar um pouco pra ver se ele sai mais fácil? Eu acho que é melhor. Né? Tivemos que trocar o diferencial com eixo e tudo. Mais alto. Cuidado aí. Ah, não. Como planejado. Quer saber? Esquece o macaco. Vamos lá, agora sai. Saca só, músculos. Aí. Tá pronto? Não, vambora. O Ronnie deu sorte de encontrar o eixo de uma Ford Explorer idêntico ao que a gente queria, só que deve ser o eixo mais pesado da face da Terra. O diferencial era o grande ideal. Ele tinha freio a disco e era tudo o que a gente queria. Ia dar trabalho. Tava precisando de uma bela revisão, mas estava enferrujado. É melhor dar uma lixadinha nisso aí. Normalmente, ao se trabalhar num carro de 1955, o objetivo não é colocar partes mais enferrujadas do que aquelas que você teve que substituir. Você Ele manda tá bem na feinho, marreta. mas o disco tá em perfeito estado. Ele aguenta mais uns quilômetros. Os suportes estavam nos lugares errados e tudo precisava de uma boa limpeza. Eu não ia me sentir bem se instalássemos daquele jeito. Eu seguro pra não cair em você. Mas que gentil. Viu? Eu sou gentil. O Ronnie e eu desmontamos o eixo todinho. Tiramos a ferrugem com a esmerilhadeira e maçarico. Arrancamos os suportes e deixamos o mais limpo e bonito possível antes de instalar no carro. O Kingster e eu estamos tirando a coluna de direção porque eu fiquei sabendo que o carro vai ganhar uma direção hidráulica. Esta coluna de direção, que nós conhecemos bem, é inteiriça, mas nós vamos cortar em duas para facilitar a remoção. Preparado, cara? É claro. Em 1955, os padrões de segurança eram diferentes dos de hoje. E um exemplo disso é a coluna de direção antiga, que não foi projetada para desmontar em caso de acidente. Ela é uma peça inteiriça. Ela era. Ela era. Se acontecesse um acidente, uma batida dianteira, essa coluna não desmontaria nem nada e ainda atravessaria você. Por isso é que essa era uma das nossas prioridades para que tivesse mais segurança no dia a dia. Eu vou dar uma afrouxada. Depois de tirarmos o motor do carro, eu decidi me juntar ao Joey na desmontagem, para ver se ele estava em bom estado e se ainda funcionava. Supostamente, este motor aqui é 6.5, certo? Mas, independente de qualquer coisa, mesmo que a pessoa diga que o motor é tal modelo e que está em ordem, nós aprendemos que a melhor coisa é ver por você mesmo. Geralmente a pessoa não faz por mal, é que ela não sabe mesmo o motor que ela tem no carro. Mas existe um jeito de você descobrir olhando na parte de trás do bloco. É isso aí. No Chevrolet, por exemplo, os 4 últimos dígitos da numeração atrás do bloco são muito importantes. 15 e 11 significa que esse motor aqui, de bloco pequeno, é 6.5. E tem mancais de 4 parafusos no virabrequim, acreditem. Esses números são importantes, porque se você for comprar o motor de alguém e ele te disser que é um 5.7 com mancal de 4 parafusos, pode ser que na hora de desmontar você descubra que não é nada disso. Ou você capricha em peças de alta performance e seu motor não aguenta. E não é nada legal acontecer isso, porque caso você não tenha certeza absoluta de que motor você tem e não queira desmontar para confirmar, você pode poupar um pouco de tempo e esforço apenas dando uma olhada na numeração que fica atrás do bloco do motor. É isso aí. E nem sempre mancais de 4 parafusos são melhores, tá? Acredite se quiser. E Bruno, os blocos com mancais de 2 parafusos tinham nível teor de níquel. E tem um pessoal que prefere esse tipo de motor. Sei. Viu como o meu conhecimento vai além dos bombas? É por isso, Joey, que eu taco logo um bloco billet, cara. Aí sim, Isso resolve tudo. Pode crer. Uma coisa que eu já sabia é que o motor que estava no carro não era o original, porque ele vinha com 6 cilindros. O que tá agora é 8 cilindros, e os caras não conheciam o histórico completo do carro. E como ele estava parado há tanto tempo, eu achei melhor desmontar para avaliar. Ele é supostamente da década de 1980, e, independentemente disso, é melhor trocar todas as vedações. Com certeza. Tomara que quando tirarmos os cabeçotes esteja tudo bem com os cilindros e não haja um furo num dos pistões, como aconteceu um dia desses. Mas eu não vou dar nome aos bois não, hein? A gente lembra. No motor que está parado há tanto tempo assim, você não pode dar uma olhadinha por cima, drenar o óleo e ver onde estava o coletor de admissão. Você tem que tirar os cabeçotes e olhar bem a fundo dentro dos cilindros. Tá ótimo, cara. Os cilindros estão bons pelo que eu vi. As achuras estão desgastadas, mas... Olha, ainda dá pra ver algumas achuras. Legal.
As hastes de comando estavam retas e em ótimo estado e os cilindros estavam tão bons que ainda dava para ver algumas achuras nos cilindros, o que mostra pra gente que o motor não rodou muito. Bom, já que estamos aqui, vamos aproveitar para desmontar e limpar as superfícies, tirar os tuchos e dar uma olhada no comando de válvulas. E, é claro, também vamos trocar a vedação do retentor. É isso aí. Assim que a coluna chegou hoje cedo, eu tratei de montar e passar tudo o que era necessário da coluna antiga para a nova, como o mecanismo das setas e tudo mais. E enfiei tudo aí dentro. Eu usei isso para passar os fios, e é um fio de solda que o Ronnie usa, que eu roubei e me ajudou muito nessa tarefa. Olha, todo mundo sabe o que o Sai faz de melhor, que é encher a cara. Mas tirando isso, é a fiação. O eixo novo é conectado à coluna com uma coifa na outra ponta que é ligada à caixa de direção. Não ser inteiriça torna ela mais segura. Agora é só colocar a caixa de direção e instalar no carro. Se estão precisando de uma desculpa para justificar por que bebem tanto, montar isso aqui é um ótimo motivo. O Dominique e o Randy foram incríveis durante toda a reforma. Tinha tanta coisa para ser feita que a ajuda deles veio a calhar. Durante toda a reforma, o que eles pediam pra gente fazer, a gente ia lá e fazia. Pivô da suspensão, suspensão dianteira, suspensão traseira. O Dominique e o Randy fizeram um ótimo trabalho na instalação dos pivôs da suspensão. Agora nós podemos partir para a instalação dos freios, então podemos colocar a manga de eixo e ver como conectam os suportes para terminar a suspensão. Tudo bem? Tá bom? É muito fácil falar que é amigo e só ligar de vez em quando, mas só aqueles que estão lá com você fisicamente, do seu lado, quando você mais precisa, são os que você pode contar, como é o caso do Randy e do Dominique. Olha, pra quem tem um amigo como o Randy, tem muita sorte. Só sendo muito amigos para passar tanto tempo na reforma de um carro juntos, não é? Ele nunca vai vender esse carro, até porque traz muitas lembranças dos pais dele. É difícil se desfazer de uma coisa dessas, eu imagino. Bem e eu difícil. tenho certeza que ele faria a mesma coisa por mim. A gente se conheceu com 3 ou 4 anos. A gente se vê todo dia. Enquanto eu ponho os tuchos, o Joey fixa um dos cabeçotes. Nós progredimos bastante. O próximo passo é tirar o cárter e dar uma olhada mais a fundo. Drenou o óleo? Claro, eu acho. Agora, Drenou sim. E aí? nada mal. Nada mal. A boa notícia é que nós temos o motor em bom estado. Agora é só fechar tudo e aí montar de volta. Pro seu lado? Isso. A gente esqueceu da água. Olha só isso. Pelo menos do óleo não. O óleo eu drenei. Eu sabia que ia ser assim. Tecnicamente, você não perguntou se eu drenei a água. Ou perguntou? É verdade. Eu não perguntei. Ai, ai, ai. O Dominique, eu e a Bug limpamos e deixamos o eixo prontinho para ser instalado. Mas eu quero tirar a tampa do diferencial para colocar uma nova, já que está meio enferrujada, mas mesmo assim está melhor que antes. Vamos ver isso aí. Vamos ver. E você pode limpar a parte da junta. Beleza. Eu trouxe uma bacia para despejar o óleo. E eu quero pôr ele aqui para ver se está muito sujo. Parece que o óleo foi trocado e o diferencial passou por uma manutenção. Por mais feio que estivesse, ele está em perfeito estado por dentro. Isso é bom. Enquanto o Joey e eu mexemos no motor, o pessoal dava bastante duro para limpar e tirar a ferrugem do eixo traseiro. Essa numeração vai mostrar qual é a relação. Olha só. 373, 3,73. 3,73. E eu consigo ver que é tração positiva. Maravilha. Os suportes tiveram que ser substituídos por novos. O eixo todo passou por uma bela limpeza para tirar a ferrugem. Então, além de ficar com uma aparência melhor, ficou em perfeito estado. Não derrubem na minha cabeça. Força aí! Bom. Valeu, cara. Valeu pela Mesmo força. se medir, ele tá na posição tá certa. Ótimo. Tá ótimo mesmo. Direitinho. E eu pus aqui no olho mesmo. Eu vou soldar direto, assim mesmo, como tá aqui. Pode confiar. Eu tô zoando, tá? Eu vou buscar a trena pra gente começar a mandar bala na solda. Tem que ter atestado pra acionar o plano de saúde. Acho que desloquei o ombro. Aí é com o Joey. É com o Joey. Ele que manda. Bom, então, eu te trouxe aqui por um motivo muito importante.
Tá na hora de instalar a direção. Ah, beleza. Você quer que eu te ajude? Seria ótimo. Tá bom. Porque eu não alcanço daqui. Eu sei que você é forte, mas pra isso precisa de mais potência do que você tem, tá? Você acha que uma bug não basta? Não, o motor tá quase pronto, sabia? Então vamos correr enquanto ainda dá pra ficar aqui. Nós optamos pela direção hidráulica e a melhor hora pra isso é quando o carro tá sem o motor e a transmissão, porque você tem muito mais espaço pra tirar a caixa antiga, por exemplo. Prontinho, Bogue. Uhul! Precisa de mais alguma coisa? Não, obrigada, querido, pode ir. Quer ajuda? Pera aí, vai. Você tem medo de sujeira? Me dá o dedinho. Vem cá, vem. Isso, vem, Cinderela. Esse aqui não Pode é meu vir. dedinho. Eu não quero arranhar Vai o virar carro. uma abóbora, hein? O Sai, o Kingster e a Bogue, todo mundo tava dando duro pra que a instalação da coluna de direção fosse bem feita. Bate como se fosse sua. Oh, oh, oh. Onde é que eu coloquei a chave de fenda? Eu acho que não danifiquei nada. Aqui tá tudo certo, então beleza. Legal. Muito bom, cara. Bora pro próximo. Muita gente usa junta de borracha, mas eu não gosto, porque elas costumam não vedar. funciona. Então, isso, elas não funcionam. E estragam fácil, principalmente se o motor for potente. Fiquem longe delas, nós nunca usamos, tá bom? Nós só passamos uma boa camada de silicone onde precisa ser vedado, pra quando colocarmos o coletor, ele possa escorrer um pouquinho pra fora. Ele tá com um sorriso de orelha a orelha. É como confeitar um bolo. E eu gosto de bolo. Prontinho. É isso aí, é isso aí. Aí, com cuidado. Me ajuda aqui? Eu te Você ajudo. alinha os buracos desse jeitinho aqui. Depois de aparafusar o coletor, eu vou checar algumas coisas, preparar o sistema de lubrificação, casar a transmissão com o motor e instalar tudo junto no carro. Eu não quero colocar as tampas das válvulas ainda, porque no Chevrolet, sabe, elas acabam atrapalhando um pouquinho na hora de colocar o motor no compartimento. Isso evita uma dor de cabeça. Faça um favor a si mesmo. Se o seu motor for igual, não coloque as tampas de válvulas ainda. Eu prefiro sempre terminar o motor dentro do carro. É mais fácil, claro. Sério? Eu prefiro terminar fora. E depois dá pros caras colocarem Pra ele no quê? carro. Pra que eles se virem pra encaixar no compartimento? Pronto? Eu tô. King, Tô você tá sim. pronto? Tá empolgado? Tá preparado? Pode vir. Estamos indo. O motor foi montado, tava tudo certo. Encaixamos na transmissão, ele tava no guincho pronto pra ir pro carro. Não tinha um que dar errado. Ai, tá pegando. Vai arrancar o bujão, pera aí. Droga. Mas que droga. Ai, quanta sujeira. E ali se foram todos os 5 ou 6 litros de fluido de transmissão direto pro ralo. Caramba, eu e o Bruno acabamos de falar que você adora fazer sujeira. Ai, mas que Por que a culpa é tragédia. minha? Você disse que tava tudo pronto. Mas tava só que tudo não. pronto. Se vocês repararem, esse carro é bem grande, ele é gigante. Você imagina que o motor entraria facinho. Não é bem assim. Isso! Beleza. Pode descer. Vai lá. Pera, Ei, pera, cuidado com a pera. vareta do óleo. Calma. Tem que estar mais inclinado pra entrar. Ai, Isso, desce mais. Eu tô tentando. isso aí, cuidado com os com dedos. calma. Ai, que agonia. Balança. É isso. Dá pra pôr o bujão de volta. O Kingster pode colocar o bujãozinho de volta, por favor? Ar-condicionado não costuma ser prioridade em carros clássicos, mas com o calor que tem feito, eu entendo perfeitamente porque o Dominique quis tanto isso. Eu achei a ideia incrível, até que o Joey resolveu me punir, pedindo que eu fizesse a instalação. Bom, pediram que a gente assumisse a tarefa divertidíssima de instalar o ar-condicionado nesse carro, mas nenhum de nós tem experiência em fazer isso. Eu já fiz a instalação em outros carros, mas não é a mesma coisa que eu costumo fazer, e muito menos o Range. Estamos lendo o manual. Bom, já conseguimos fazer as modificações que tinham que ser feitas na cabine do carro. Este aqui vai ser o controle do ar-condicionado. O bom é que dá pra reutilizar pra não ficar com uma cara de nada a ver. Agora que o controle funciona, quer dizer, precisa de uma limpezinha. Agora temos que ver como encaixar o ar-condicionado e ligar a parte elétrica. Felizmente, as instruções falam pra ligar o fio azul. Mas são todos azuis. Não todos, mas tem mais de um. E a gente não sabe qual que é. Pelo menos já tem um plug. E aí já tem um plug. E a gente sabe que um liga no outro. Mas o desafio é o seguinte.
No desenho não mostra plug nenhum. Ué, então já era. Onde eles são plugados? Acho que vai demorar um bocadinho, gente. O nosso objetivo aqui não é deixar o motor mais potente, a ideia é simplesmente desmontar para ver se tudo está em ordem para montar no carro, mas aproveitando para trocar todas as vedações. Tirando isso, todos os outros componentes vão ser colocados de volta, e o segredo é manter tudo na mesma posição em que estavam para não dar problema. Um exemplo disso é o comando de válvulas e os tuchos hidráulicos. Acontece que o comando de válvulas já se moldou aos tuchos, por assim dizer, então é importante manter tudo na mesma posição. Um jeito fácil de fazer isso é pegar uma caixa de papelão como esta e aí numerar de 1 a 8, com pares de um lado e ímpares do outro. E também a frente e a parte de trás, para que você saiba sempre a orientação correta. Desta maneira, os tuchos voltam exatamente para a mesma posição quando você estiver montando o motor de novo. Os pequenos detalhes fazem toda a diferença nessas horas. Instalar os coletores de escapamento sempre é uma dor de cabeça, mas como colocar o motor deu muito trabalho, tomara que os deuses tenham piedade da gente. Eu tô do lado que costuma ser mais fácil, e não tô com nem um pouco de dó do Kingster, sinceramente. Ei, olha só. Ele passou pela caixa de direção? Relaxa, ele entrou de primeira. Eu te fiz um favor, e você me ferrou a troco de nada. Eu não diria que foi um favor. Eu acho que deu tudo certo. Tá bonito. Se os furos estiverem alinhados, os coletores já foram. Eu já mexi com ar-condicionado e aquecedores, mas eu nunca tive que instalar um ar-condicionado num carro que nunca teve antes. Eles estão de parabéns, porque eu jamais teria conseguido. O manual de instruções é enorme. Vai, pode ir. Agora deu certo. Isso aí, sucesso. A primeira parte foi. Falta mais 30 para acabar. Enquanto todo mundo instalava o motor e a transmissão, eu fiz a fiação do painel de instrumentos e ficou muito bom. Uma coisa que eu fiz foi dar uma alongada na fiação para ligar com mais facilidade ao chicote de fábrica, porque caso tenha algum problema eu não precise tirar o painel, que depois de fixo e com a moldura fica com os parafusos mais escondidos e quase que inacessíveis, o que é uma dor de cabeça para tirar. E se alguém quiser usar o painel de fábrica, vai poder, porque eu não cortei nada. Agora eu só tenho que pôr no lugar, ligar a fiação e dar uma olhada se tá tudo certo depois que ligar a bateria. Bom, nós finalmente podemos instalar o servofreio. Sai, pode me ajudar a pôr no lugar? Pronto. Tá bom aí? Tá. Entrou. Legal, valeu. Essa é uma tremenda melhoria para esse carro, porque antes ele tinha só um cilindro mestre simples. Agora ele vai ter freio a disco nas 4 rodas e vai ficar ótimo. Como o Bruno e o Kingster já puseram os coletores no motor, eu vou pedir para a instalação do restante da tubulação e dos silenciadores do escapamento. Não existem muitas opções de pronta entrega no mercado, porque é um modelo de carro que mudou muito ao longo dos anos. Por isso vamos fazer um sob medida, com a saída antes do eixo para deixar o ronco mais agressivo. Nós temos que fazer umas coisinhas aqui para terminar o ar-condicionado que o pessoal tá sofrendo para instalar. E já que tem uma série de cabos, de fios e de mangueiras para ligar, e nós tivemos problemas com a bomba d'água que nós tínhamos. Ela só encaixa com os suportes originais de fábrica, mas tudo aqui na frente, do alternador, a direção hidráulica e o compressor de ar-condicionado, não é original de fábrica. E é por isso que ela não fica alinhada. E a correia do ar tem que ficar perfeita, senão pode acontecer um desastre. E a nossa ideia é que o Dominique possa dirigir por aí com ar-condicionado, né? E pra isso, tem que estar tudo bem direitinho. É isso aí. Como tá indo? Já apertou os parafusos? Não, só 1 ou 2. 1 ou 2? É. Cara, eu espero que tenha acho mais que tem que mais 2, que tá? 2. Porque esse é um V8 e não um 4 cilindros. Beleza? E aí, tem ferramenta pra você? Tem. Legal. Eu vou apertar alguns desse lado. Tá lembrado que eu disse que ler o manual era importante? Eu menti, porque eu teria me dado melhor de olhos fechados e uma mão amarrada nas costas do que depois de ler as instruções. Não ajudam em nada. O manual era inútil, muito mal escrito e com diagramas péssimos. O pessoal teve que bolar uma maneira própria de instalar o ar-condicionado e isso demorou um pouquinho mais do que o planejado. A temperatura fica do outro lado. Prontinho. Isso!
É assim que se faz. O Randy e eu nos divertimos e ele me ajudou a descobrir como instalar. Eu só espero que funcione. Muitos xingamentos, muito suor, muita dor de cabeça. Mas deu certo. Pelo menos essa parte. Tá muito calor. Parece que nada tá dando certo. Agora nem a vareta do óleo serve sem modificar por causa dos coletores. Pelo menos isso já foi feito. Mas o dia da revelação é amanhã e ainda tem várias outras coisas que não estão encaixando. E também tem o que foi? Isso não serve. O tubo da vareta? É. Tem que ser flexível? É, tem que ser. Mas olha o que você fez desse aqui, cara. Ué, você disse pra eu tentar fazer encaixar? Mais uma coisa pra lista das coisas que não encaixam. O tubo da vareta de óleo. O problema àquela hora eram as peças que não encaixavam como deveriam. Pode ser loucura, mas isso acontece em todas as reformas que a gente se propõe a fazer. Quando se usa uma peça que não se fabrica, sempre tem uma coisa que não se encaixa na outra. E você tem sempre que estar atento pra dar um jeito. Galera, é o seguinte. Agora eu tô trabalhando na bomba da direção hidráulica, mas o problema é que os coletores não são de fábrica, a bomba d'água não é de fábrica e nem o ar-condicionado. Então, a gente espera que as coisas se encaixem de primeira, mas isso é praticamente impossível. Bom, o jeito aqui é adaptar muitas coisas, fazer furos pequenos e grandes e colocar alguns calços aqui e ali pra fazer dar certo. Acontece que nós compramos peças de uns 6 fabricantes diferentes que parecem que nunca conversaram entre si ou que fazem peças para carros completamente diferentes. E tudo tem que estar alinhadinho para não arrebentar a correia dentada. Mas por enquanto está um zigue-zague assim, o que não funciona. E nós não temos equipamento para modificar essas peças. E aí nós temos que dar um jeito como vocês também fariam em casa, com espaçadores, arruelas, limas e muito sangue, suor e lágrimas. E lembre-se que tudo tem que estar alinhado com as polias Dumper. Elas são ponto de partida, tudo é alinhado a partir delas. E olhando daqui, tem algumas coisas muito fora. Temos que ajustar algumas coisas, mas estamos mais próximos do que estávamos. Estamos terminando a instalação dos freios. As mangueiras já foram trocadas na frente. Uma das traseiras eu troquei agora. Então, eu vou soldar um suporte para a ponteira da mangueira da pinça de freio. Só faltam 2 mangueiras para eu terminar. Legal. Ficou ótimo. Agora é só ligar a mangueira rígida à mangueira flexível que passa pelo chassi que fica do outro lado. Tá segurando? Isso mesmo. Legal. Valeu pela ajuda, viu? Não foi nada. Ai, maravilha. Agora é só prender. A parte de baixo do carro tá ficando ótima. O escapamento tá bem bacana. O Ronnie tá de parabéns. Eu acho que estamos próximos de dar a partida no motor. Logo no primeiro dia, nós vimos que o capô tinha um buracão gigante no meio para ser tapado. Nós achamos que em um dado momento, algum antigo dono pensou em usar um blower no motor ou algo do tipo. Mas como não é o nosso caso, nós pedimos pro Kingster fechar este buraco aqui. A minha maior preocupação quando nós pensamos em fechar o buraco fazendo uma emenda tradicional era tentar igualar a cor da pintura do restante da carroceria. Certo. O que seria impossível, então eu acho que foi o Sai que viu que o padrão de encaixe da entrada de ar lembra o de um Mustang 1970 e nós conseguimos comprar um scoop novinho em folha. Então... Deixa eu tirar daqui. Foi pintada de preto fosco, pra gente não se preocupar com a cor. Vai ficar bonito assim. Cara, que solução fácil, né? Legal. É ótimo quando as coisas se encaixam, não? A solução foi bem fácil. Nós preenchimos o buraco de uma maneira até que funcional, porque o scoop vai deixar entrar mais ar no carburador lá dentro. E olha, cara, eu acho que, sinceramente, o visual ficou bem mais maneiro assim, não é? Nada mal, e é muito melhor do que aquele buracão. Muito melhor que o buracão de antes. Algumas horas antes da revelação, a gente tentou dar a partida pela primeira vez. E nessa hora eu tava super ansioso. Os últimos dias foram corridos, mas a hora da verdade chegou! Estão empolgadas? Mas é claro que eu tô. O cara tá nervoso. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo prepara, Sai. certo. Liga. Prontos? Vai, motorzinho. Aí sim! Cara, quando o motor pegou, parecia um monstro. O ronco foi forte e todo mundo ficou feliz por ele ter dado a partida. E o Dominique estava super empolgado de ver o carro pegar. Que demais! Ele tá vivo. Que belezinha, né?
Ele não tá muito redondinho? legal, né? Tá redondinho. Vocês não estavam esperando por isso. Vocês estavam aí cheio de dúvidas, falando que não ia dar certo, mas agora estão sorrindo de orelha a orelha. Pode Esse aqui crer. tá rindo à toa e esse não vê a hora de pegar emprestado. Em nome de todos, de nada. Só depois de mim. Muito mas obrigado, muito obrigado. Claro. O motor tem um som super redondo e isso por si só já é uma melhoria tremenda. É. Bom trabalho, meninos. Agora só falta Legal. pôr o capô e trocar as rodas e pneus traseiros. Tá quase na hora do test drive. É, e é Legal. minha vez. É Vamos isso lá, aí. bora. Este Delivery 1955 tem um passado difícil e quase foi esmagado pela garagem. Ele é um Que sobrevivente. loucura! Depois de uma série de infortúnios, o proprietário teve que deixar a reforma de lado. Não ter terminado a reforma pra ele é uma derrota, sabe? Instalamos a direção hidráulica e melhoramos a suspensão e os freios. E tivemos que resolver o problema do ar-condicionado. Senão seria desconfortável andar por aí nesse delivery. Vai demorar um bocadinho, gente, porque ainda temos muitos parafusos para apertar. Dei uma olhada. O interior deste carro é gigante, mas o nosso tapeceiro fez um trabalho incrível, diga-se de passagem. Ficou muito lindo. Só falta terminar um cantinho aqui em cima, pôr o carpete da parte da frente e ajustar mais algumas coisinhas pro interior ficar pronto. Nós queríamos usar rodas modernas, lisas e simples, e estas atendem perfeitamente e combinam muito bem com o visual do carro. Elas têm 16 polegadas e os pneus são de alta performance, mas antes de pôr no lugar e tapar o que há por trás, eu quero mostrar algumas coisas. O Dominique e o Randy mexeram em muitas partes do eixo dianteiro para que ele ficasse melhor. Eles trocaram os pivôs dos braços da suspensão, a mola também é nova, para ter mais conforto. E a suspensão também está 2 centímetros mais baixa para o carro ficar mais nivelado com a parte traseira do carro. E o freio também precisava de melhorias. Usar freios a tambor num carro como esse não é uma boa ideia. Então nós os convertemos para freios a disco. Tudo isso fica nos bastidores. Então eu não queria cobrir sem mostrar antes. Com as rodas novas no carro, você vê ele ganhando forma e finalmente se dá conta do que está acontecendo. Com calma. Nós pusemos o capô, tiramos os cavaletes e pudemos dar uma boa olhada em como ele ficou. Ele ficou incrível. Aí sim, ele tá muito mais bonito. O carro tá maneiro, hein? Realmente. As Muito legal. rodas Lindão. combinaram muito com a cor dele. Bora dar uma lavada para eu fazer o test drive. Bora lá. Eu nunca tinha dirigido um Chevrolet Delivery 1955 e apesar do jeitão de carro fúnebre, ele é sem dúvida alguma um autêntico hot rod. Deu pra sacar agora? Mas além de ser potente, ele agora conta com todos os confortos que todo mundo busca hoje em dia num carro, não é verdade? Ele tem direção hidráulica, freios a disco, ar-condicionado. O Dominique vai ficar mal acostumado. Mas quer saber? Ele é um cara que merece todos esses mimos. O Chevrolet Sedan Delivery 1955 do Dominique era para ser reformado com a ajuda do pai dele. Mas quando ele se foi, o Dominique perdeu o interesse. E apesar do carro estar parado na garagem, o valor sentimental impedia que ele fosse vendido e é aí que o Randy entra. O Randy e o Dominique são amigos de infância e, com o passar dos anos, o Dominique foi perdendo a esperança de voltar a dirigir o carro dos sonhos. Mas o Randy não deixou que isso acontecesse. Foi em nome dessa amizade que o Randy nos enviou um vídeo pedindo ajuda. O Randy é o tipo de amigo que todos gostaríamos de ter. Lembra que o teto da garagem desmoronou sobre o carro? O Randy ofereceu a própria garagem para que o amigo pudesse guardar o carro. Isso mostra que com um pouco de dedicação e trabalho duro, amizades e carros podem durar a vida toda. E ele já não dirige esse carro há um longo tempo, mas isso muda agora. Vocês querem ver? Sim! Eu quero sim! Legal! Ver a porta da garagem se abrir e ver o sorriso que ele tinha no rosto atrás do volante foi uma sensação incrível. Ele esperou por isso por 20 anos. Foi demais. Passou um monte de coisas pela minha cabeça. Era o que o pai dele queria. E eu acho que foi uma maneira muito bacana de homenagear o pai e mostrar que tudo deu certo no fim. O Randy é como um irmão. Ele é o meu melhor amigo e eu não poderia ter um amigo melhor. Fazia muito tempo que você não dirigia este carro. Como foi ver esse pessoal todo aqui, vibrando por você? Olha, eu não tenho palavras. Essa é uma experiência única na vida. E eu diria que ela está entre as 10 melhores coisas que já me aconteceram. E nada disso teria acontecido se não fosse por ele, o seu melhor amigo. Você tem alguma coisa para dizer para ele agora? Eu quero dizer obrigado e de coração mesmo.
Eu sei o quanto ele é apaixonado por carro, então... nós dois vamos aproveitar bastante. É emocionante, né? Muito legal. Randy, você aprova? É claro. Aprovado? Lógico, tá lindão. Ótimo. Joey, conta o que nós fizemos esta semana para chegar até aqui. A primeira coisa que fizemos foi tirar o motor, que ainda bem estava como o Dominique imaginava. Nós trocamos o escapamento, trocamos o diferencial junto do eixo traseiro e também colocamos freios a disco nas 4 rodas. É isso aí. E nós reformamos completamente o interior. Pusemos um painel de instrumentos mais interessante e, é claro, um sistema de ar-condicionado sensacional. Você vai congelar de tão potente. Falando nisso, a ideia era te dar mais conforto, mas também segurança. A coluna de direção hoje é mais moderna e você não tem que se preocupar. E além dos freios a disco, nós também pusemos direção hidráulica. A carroceria não foi pintada, mas ela ganhou destaque por conta das rodas novas que nós escolhemos. E além disso, a suspensão foi rebaixada. Eu acho que ficou bem bonitão. E vocês? O Invasão de Garagens fica por aqui hoje. Até a próxima. Quem quer ver de perto? Quanto mais emocionado, mais quieto ele fica. Mas não deixe que a timidez do Dominique te engane. Ele estava tomado pela emoção. Fazer o carro dele funcionar de novo foi um momento lindo para todos nós. A gente queria te mostrar uma coisa a mais. Nós sabemos que essa reforma era para você fazer junto do seu pai, então vem ver o que nós fizemos para homenagear seu pai. É um último presente dos Invasores e do Randy. É para você lembrar do seu pai sempre que estiver aqui no carro. Nossa, eu adorei. Agora eu tenho certeza que ele está aqui com a gente. Que legal, cara. Que legal. Ele está aqui com a gente. Ele ia gostar, né? Eu sei que o meu pai tá sorrindo lá do céu agora. Ele vai ser para sempre o meu copiloto. E isso é muito especial. Muito especial. Mas um motivo para eu nunca me desfazer do carro. É muito legal finalmente pegar o carro, os dois juntos, para dar umas voltas por aí. O Dominique vai adorar dirigir ele por muitos e muitos anos, com certeza. E se ele precisar de um lugar para guardar, ele pode deixar comigo. Só me dá as chaves. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Randy por conseguir realizar o meu sonho de tantos e tantos anos. Eu agradeço de coração e não vejo a hora de pegar a estrada e aproveitar por todos nós.